Gente, vamos continuar a segunda parte da nossa aulinha, vamos trabalhar as folhas. Como falei no vídeo anterior, para as folhas vou estar utilizando verde oliva, verde pistache, branco e também vamos estar utilizando aí, caso necessário, o pântano, verde pântano, tá? Para dar profundidade, principalmente nessas folhas maiores que fica aqui por baixo, tá? Vamos começar por essa com a ajuda do diluente. Vou espalhar com o meu pincel. Com verde pântano, tá? Com o pincel número 6, porque eu estou trabalhando uma folha pequena. Eu já vou marcando a minha sombra aqui, ó. Vou marcar a nervura central, tá? Com um pouco de tinta eu venho da ponta para dentro. Certo? Com o pistache. Eu venho, ó, unindo essas cores. Atenção nas bordas. Tá? Sempre esfumando e trabalhando com um pincel pequeno para que o contorno das suas folhas fique bem feitinho, ó. A junção entre as duas cores precisa ficar bem esfumada, tá? E aqui a gente vai estar trabalhando com os mesmos tons, porém, acrescentando um e outro para que as folhas fiquem com tonalidades diferentes, porque nem todas as folhas, até mesmo na natureza, elas têm cores diferentes uma da outra, tá? Então, ó, com um pouquinho do branco, pincel número 6, ó, eu vou esfumar, aproveitando que ainda tá molhado, para não ficar um branco muito forte aqui, tá? Agora, com o branco, tinta de um lado só do pincel, eu vou vir aqui, ó, na parte mais clara, ó, fazendo uma nervura, pegando tinta de um lado só do pincel, ó. Tá? Vou novamente, ó. Agora, da ponta para o centro, criando as nervurinhas, tá? Se secar, precisar retocar, retoquem esse branco aí, principalmente com o pincel seco. Agora, a gente vai estar indo para a nossa próxima folha, sempre fazendo as de baixo primeiro. É o recomendado pintar tudo que está por baixo primeiro. Por isso, a gente trabalhou o fundo. Agora, gente, eu vou trabalhar essa folha de cima aqui. Ela é uma folha maior. Então, eu vou utilizar um pincel maior também, tá? Pra tá fazendo. Nela, eu vou começar pelo verde oliva. Vocês podem estar fazendo a sequência de cores que vocês quiserem aí, tá? Ó, com o verde oliva, eu venho marcando aqui, ó, abaixo da folha. Na parte onde ela encosta na rosa. Onde eu coloquei o verde oliva, eu venho com um pouco do verde pântano, dando profundidade já. Primeiro, estou trabalhando com as cores escuras. Tá? Sem lavar o pincel, eu pego a tinta verde pistache e venho, ó, da ponta ao encontro dos tons escuros. Do outro lado, o mesmo processo. Mesclando bem. Tá? Aqui, ó, eu vou colocar um pouquinho mais do verde oliva. Certo?
Com o branco, eu vou iluminar essa folha criando as lervuras. Então, com o branco, sem lavar o pincel, eu vou pegar a tinta apenas de um lado e vou vir deste lado aqui, ó. Ó. E vou puxar com movimento de vírgula, tá? Vou usar o pincel 10 mesmo, por quê? Porque a minha folha, ela é maior, então a lervura dela também é um pouquinho maior. Tá? Eu não quero uma lervura muito escura. Ó, e do lado de cá é sempre de fora para dentro, ó. Desta forma, tá? Lavo o meu pincel. Com um pincelzinho menor, eu vou estar colocando um pouquinho do pântano aqui, ó, nessa folha de baixo. Porque a folha de cima faria sombra nela, então ela precisa estar mais escura aqui, tá? Já aproveito e já coloco do lado de cá também, que quando eu for fazer essa folha que está por cima, aqui também, ó, deve estar mais escuro. Tá? Agora, com o diluente, vamos trabalhar esta folha. Como ela está por baixo da rosa, eu vou começar pela cor mais escura. Ou seja, quando eu começo pela cor mais escura, naturalmente a minha folha vai ficar com um tom mais escuro, tá? Essa é uma dica válida. Se você quer uma folha mais clara, comece pelo tom mais claro. Se você quer uma folha mais escura, comece pelo tom mais escuro. Com o verde pântano. Agora, eu venho, ó, da ponta. Só na ponta aqui que eu vou colocar. Repare que essa lateral toda, ela tá por cima da outra. Então, essa lateral, naturalmente, ela deve ser mais clara, tá? Então, agora, com verde pistache. Ó. Eu venho completando aqui a área que ficou sem tinta, tá? Ó, vou esfumar bem para unir esses tons. Tá? Um pouquinho do verde oliva do lado de cá. Certo? Sem lavar o pincel, gente, só passa ele no pano para tirar o excesso de tinta verde. Eu vou pegar de um lado só do pincel a tinta branca. Tá, ó. E com o pincel, ó, reparem que eu borrei aqui. Aí, vamos pegar mais tinta. Ó, com o canto do pincel. Agora, eu venho, ó, da ponta, na outra lateral, eu venho da ponta, ó, para o centro, ó, esfumando, tá? Pra cor não ficar um tom muito forte. Se vocês não quiserem tá usando branco, pode estar usando o marfim. Pra tá fazendo esse passo aqui, ó.
tá? A gente tem aí mais uma folha pronta. E desta forma, gente, a gente vai fazer todas as folhas, tá? Então, eu vou fazer pra vocês, na parte de cima, uma folha mais clara. Aqui nesse risco, ele tem muita folha, então, vai ser importante pra vocês estarem treinando aí as folhas, ó. Vou fazer essa folha aqui, que está bem em cima, e esta folha tem algumas dobras. Então, a gente vai trabalhar somente com o verde oliva. Primeira coisa, fazendo a divisão central aqui, ó. Com o verde oliva. Nessa lateral, eu venho com a tinta de oliva, ó. Levando para o centro, ó. Esfumando bem. Pego o verde oliva e eu vou marcar aqui a dobra, aqui a sombra dessa dobra da folha. Certo? Com o pistache, eu vou acabar de completar a minha base aqui da folha, ó. Tá? Essa dobrinha aqui, ó. Pode estar passando o pistache. Agora, com o branco, ó, vou pegar a tinta de um lado só do pincel, com a tinta para o lado onde eu quero, ó. Já vou marcar a dobrinha. E aí, eu já venho, ó, puxando, ó, e fazendo as levuras aqui, ó. Tá? Aqui, ó, eu vi que tem uma dobrinha nessa parte de baixo da folha, ó. O que que eu faço? Eu faço a dobra e eu venho com um pouquinho do verde, muito pouco, aqui, ó, na borda. Do outro lado, é a mesma coisa. Tá? Já ficou uma folha mais suave, mais clara. Então, a gente deve sempre começar com um tom mais claro, na verdade. Então, aqui tem uma folha que ela tá de lado. Ó, vou até puxar aqui pra ficar mais fácil de vocês estarem vendo. A gente vai trabalhar ela agora, tá? Então, vamos lá. Diluente. Ela eu vou marcar com um pouquinho de nada do verde pântano, porque como ela tá dobrada, ela vai fazer uma sombra bem aqui, ó. Olha. Tá? E aí, eu venho com um pouco do verde pistache, ó. Aqui. Ó, repare que eu deixei uma lateralzinha lá sem tinta, tá? Aí, eu venho, ó, verde pistache, na dobrinha, sem lavar o pincel. Eu vou pegar o branco, ó, e eu vou vir fazendo o contorno, ó, da folha, esfumando para baixo. Atenção para não tampar a sombra, tá? Ó. Aqui pode fazer com pincel menor, tá, gente? Não faz com pincel grande igual eu tô fazendo, não, que não é legal, não. Ó. Tá? E tá a nossa folha dobrada. Então, dessa mesma forma, eu fiz várias folhas. Se ficarem com dúvida, podem falar que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Dessa mesma forma, a gente vai estar fazendo todo o restante das folhas. Esse risco tem bastante folha, dá pra você treinar. Se você não quiser usar essas cores, pode modificar, pode acrescentar mais algumas, tá? O importante é as folhas não ficarem todas com a mesma tonalidade, tá? Pode fazer umas mais escura, outra mais clara. Só lembrando que as que deve ficar mais claras são as daqui de cima, tá certo?